Estamos apresentando Reino em Movimento. Vocês são bem-vindos a esse espaço onde nós falamos de história, propósito. É uma conversa, uma reflexão, que aqui sai muita inspiração daquilo que Deus tem feito através de pessoas e ministérios. Nós agradecemos ao Brazilian Times por esse espaço, pelo apoio. Parabéns a toda a equipe do Brazilian Times, que tem tido um trabalho consistente junto à comunidade brasileira, especificamente em Massachusetts, mas por todos os Estados Unidos. E tem respingado no Brasil também. Brazilian Times tem promovido informação, conexão e fortalecimento nos laços da notícia e a nossa comunidade. E hoje nós temos o prazer de receber aqui nos estúdios do Brazilian Times o jornalista Joel Vieira, ele que é do Voz que Edifica. Isso mesmo. Tá por aí, nas reuniões, nas igrejas, entrevistando pastores, né? Isso mesmo. É um prazer tê-lo aqui. Você é muito bem-vindo. Irmã, eu que agradeço, tá? Paz do Senhor, vocês, a todos os ouvintes que estão ouvindo aí. Estendo o agradecimento também ao espaço aqui cedido pelo Brazilian Times, que é referência no jornalismo. Me inspira muito, tá? E estamos aí, né, fazendo esse trabalho, iniciando um trabalho, né? E eu fico lisonjeado de estar aqui com você neste momento. Então, o que me chamou a atenção é que você tem um Instagram que eu acho que é um ministério, né? Que você tem o nome Vozes que Edificam. Isso. Como surgiu isso? Qual foi a sua ideia de criar esse meio de comunicação aí, essa plataforma? Olha, eu sempre falo o seguinte, eu não sou uma pessoa que eu gosto do comodismo, ainda mais quando se trata da obra de Deus. Como que eu posso explicar isso? Eu fico inconformado de certa forma quando eu vou na igreja ou eu vejo uma pregação maravilhosa na igreja, uma mensagem maravilhosa dentro de uma igreja. E com todo o respeito àquelas pessoas que ali estão, essa mensagem fica restrita somente a estas pessoas, que seja 50, 30, 200 pessoas. Então hoje, usando a tecnologia, por que não estender essa mensagem, esse conhecimento para o mundo, para né? o mundo. O mundo de língua portuguesa. E não somente para a mensagem religiosa. Por exemplo, quando se trata de a voz que edifica, toda pessoa que tem conteúdo suficiente, que tem uma experiência de vida, um testemunho de vida, que pode ser um líder comunitário, pode ser um empresário que conta a sua história, um médico falando de saúde, ou seja, qualquer pessoa que vai trazer edificação, que tem conhecimento relevante para edificar a vida de outras pessoas contando a sua história. Então a ideia é essa, eu extrair dessas pessoas o que elas têm, né, de melhor, que vai agregar valores na vida dos ouvintes. Entendo, mas isso nada que acontece, toda grande obra, ela tem um ponto de partida, né? Sim. E isso não iniciou por acaso, não, né? Um estalar de dedo. Não. Eu quero fazer o programa Voz que Edifica. O que está por trás disso? Me fala primeiro, vamos fazer uma retrospectiva. Sim. Me fala da criança, Joel. De onde você vem, as suas origens? Realmente essa pergunta é muito válida, porque é preciso conhecer um pouquinho do Joel lá atrás para entender o Joel hoje. Exato. Então eu venho de uma família, eu sou morador de Lajinha de Pancas, nascido e criado numa pequena cidade chamada Pancas, no distrito de Lajinha. É um povo muito conhecido, é uma cidade turística, tá? É uma terra conhecida como Terra Pomerânia. Tanto que há muito tempo existia poucas famílias de cor negra. Inclusive, era de 3 ou 4 famílias somente, chegou um tempo, inclusive uma delas era minha família.
somos muito conhecidos lá na região, e com isso eu sempre fui muito comunicativo, sempre tive muito boa convivência, amizades com os professores. Quando era liderança na escola, eu sempre me prontificava. Presidente do Centro Cívico? Sempre estava lá junto com as minhas amigas. Mene, um abraço para você, estava junto com ela, todas as outras. Ou seja, eu sempre gostei de fazer algo diferente. Eu nunca conformei com parar. Eu acho que a palavra que me define é evolução. Eu gosto de estar sempre evoluindo em algo para melhor, é claro. E com isso, minha família é uma família religiosa, e você sabe muito bem que a pessoa que cresce dentro da igreja, ele tende a ganhar algumas expertise, né, muito boa. Que ou ele canta bem, ou ele destaca no instrumento, ou ele vai pro lado da pregação. Isso sempre suscitou em mim essa vontade de fazer algo, falar algo, comunicar. Isso é gostoso. É maravilhoso, né? Porque a comunicação, ela é algo tão tremendo que a pessoa que tem dificuldade de comunicar, ele diz que não tem desafio, só a morte para ser maior, né, do que o desafio de falar em público. Exato. E essa fluência que a gente traz de berço, ela foi construída num banco de escola bíblica dominical, né? Num culto doméstico, lendo os versículos da revista da CPAD. E eu agradeço muito aos meus pais, né? Meu pai hoje já com Deus, e minha mãe ainda em vida, graças a Deus. Porque uma criança que tem essa vontade, ela tende a usar isso de alguma forma. E como que os meus pais me ensinaram o caminho certo que deve andar, que é um caminho da igreja, o caminho do bem, eu estou usando isso hoje, né? O resultado disso é eu estar usando isso para a obra de Deus. Então eu sou de uma família religiosa, hoje com alguns irmãos ainda afastados, mas todos foram crentes, né? Todos foram seguindo, né? Crentes no sentido de crer em Deus, né? Temente a Deus. E hoje alguns deles estão fora, mas em nome de Jesus eu vou voltar. E com isso eu morava nessa cidade, e com o passar do momento as situações condiz de eu precisar de sair de lá. E eu vim pra cá, tive a oportunidade de vir pra cá, já tinha 2 irmãs aqui que estavam morando aqui. E eu vim e vou falar com você. Eu sou uma das poucas pessoas que falam, que muita gente fala que chega aqui e às vezes não conseguiu se adaptar. Eu tenho muita saudade da minha terra, eu quero voltar lá, meu coração tá lá. Isso eu falo a verdade. Mas eu gosto daqui. Se eu estou aqui, eu gosto daqui. Aprendeu a estar bem em qualquer lugar, em qualquer situação. Aprendeu com Paulo, né? Fiz amizades verdadeiras. Tenho os meus patrões que passou, que ainda são meus amigos. Então, assim, pastores, igual você vê aí. Ou seja, eu criei uma família aqui dentro, né? Uma amizade sincera. Você... obrigada. Você, eu considero, nós já temos hoje uma afinidade muito boa. Isso que me... Então, que me mas aí vamos lá. E essa criança dessa região que você falou algo aí, palmerano? Pomerano. Pomerano é o quê? Quando se diz povo pomerano. Existia há muitos tempos atrás um país chamado Pomerânia. E esse país, ele era anexo com a Alemanha. Essa história é um pouco conhecida. Esse país, ele fazia frente... Ele dava acesso ao mar, e com isso a Alemanha não dava acesso ao mar. Por essa vantagem desse país dar acesso ao mar e ser menor, a Alemanha precisava estar usando do acesso ao mar. Uau. E teve esta guerra. Em meio a essa guerra, a Pomerânia menor perdeu, e muitos desses pomeranos, por causa da perseguição, alguns deles tiveram condições de migrar para outros lugares. E eles têm uma língua própria? Tem a língua própria, uma cultura própria, muito bom. Um povo trabalhador. Pensa num povo trabalhador, um povo que dá orgulho de estar dentro. E você é a origem desse povo? Não, eu não sou. A minha origem é por parte de pai, papai é africano. A mamãe, muitos acham que ela é pomerana, porque a mamãe, eu sou escura e a mamãe é branca, cabelo liso. Mas não, a mamãe ela tem origem portuguesa e origem russa. O papai não, o papai é da origem africana. Tá, eu não entendi onde fica essa ligação com o povo pomerano, porque na região que você mora tem... Porque eles migraram para lá. Porque a Alemanha, por ser frio, e lá naquela região, é uma região um pouquinho... O clima que mais assimila, e também as terras lá eram as terras que ainda não estavam sendo
trabalhadas. E por certo, alguns deles levou algum recurso pequeno, naquela época não era tão caro. Uns compraram, outros trabalharam de empregado e conquistaram por ser um povo trabalhador. Ou seja, criou uma grande comunidade pomerana. Pomerana lá nessa região. Lá na Onde região. é mesmo? Lá em Pancas. Laje Pancas. Inclusive tem uma grande festa lá, que é a Pomerfest. Eu vou querer saber mais, Não, curioso, você vai visitar lá ainda, em nome de Jesus. Falando em Pancas, e com isso, a minha cidade lá é uma cidade muito turística, tá? Hoje ela está sendo destaque, conhecido como a Capadócia Capixaba. Uau! Inclusive vai ter o maior parque aquático da América, acho que do Espírito Santo lá. Tem a maior tirolesa da América Latina lá dentro. Olha, gente, conhecimento geográfico para vocês. Olha, uma aula de geografia aqui, de história. A maior tirolesa da América Latina está em Pancas. É o centro de voos de parapentes, né? Ou seja, tem um momento de uma festa que o céu fica cheio de profissionais. É lindo demais. Balão, tem um balonismo. E agora vai estar criando lá o Pocô Aquapark. Inclusive, o investidor desse Pocô Aquapark é americano, tá? É o João. Eu não conheci ele. Ele é o investidor principal. Tem outros investidores locais. E pelo jeito também, qualquer pessoa pode ser sócio lá. Eu não sei direito, não sei informar, mas pesquisa, posso passar aqui. Qualquer coisa a gente coloca depois dessa informação. Tem essa oportunidade de você ser sócio. Lá quando você for, você ficar lá dentro. É um grande... Eu gosto de falar de Pancas porque o meu coração tá lá. Tá, e como que surgiu a ideia de você vir para os Estados Unidos? Qual foi o maior desafio que você encontrou aqui? Olha, eu vim para cá por necessidades, tá? Por um momento eu tinha minha empresa. Agradeço a Deus pelos meus sócios, Dr. Marcelo Sete, que é um homem que me ajudou demais. Não tem nem palavras para falar sobre ele, entendeu? Devo muito a ele e a todas as pessoas que me ajudaram, meus clientes. Ou seja, a empresa estava indo bem. Por um momento veio junto com alguns erros administrativos também, mas o fator principal foi a pandemia. A pandemia me pocou porque o meu segmento é irrigação. E quando veio a pandemia, faltou matéria-prima, que faz o plástico, PVC. As coisas ficaram muito caras, eu ainda não estava tão capitalizado. Ou seja, fechei a empresa e com isso eu tinha outras oportunidades no Brasil, até boas, né? Com amigos me oferecendo, eu também tinha oportunidades particulares. Mas aí surgiu, eu falei assim, eu quero mudar. Quero mudar de ares, quero mudar de energia, quero conhecer pessoas novas, culturas novas, coisa que eu nunca conheci morando numa cidade pequena. Aí eu vim pra cá. Aí ficou encantado com esse mundo aqui, né? Eu gostei, tô gostando de aprender o inglês. E você começou essa aptidão para o jornalismo, despertou essa vocação em você lá Brasil ainda? Olha, eu não sou jornalismo de formação. Eu sou autodidata, né? Autodidata é alguém que gosta, que tem vocação e trabalho semelhante a um jornalismo, que leva informação. Então, foi me dada pelas próprias pessoas esse título. Porque na verdade o jornalista ele não precisa de ter uma formação secular. Ele tem que ter vivência e entender do jornalismo. Né? O meu trabalho é um trabalho sério, muitos jornalistas que são autodidatas, que são melhores do que aqueles que sentaram e cursaram, não desvalorizando, né? Sim. Mas existe muitas pessoas competentes aí, né? O meu ramo de formação é outro. Eu sou formado na parte do agronegócio, né? Parte rural, né? E tem vários outros cursos também. Mas eu assemelho, eu gosto dessa parte jornalística. Não sou formado, mas é algo que eu gosto de fazer e faço com muito respeito à profissão. Eu tenho visto que você tem entrevistado muitas lideranças evangélicas. Te vejo você no meio evangélico e em várias igrejas, denominações diferentes. E como você vê as pessoas comprometidas com o reino de Deus ou em relação ao Brasil, como que você vê isso? Olha, esse tema é um tema essa pergunta é muito relevante, por quê? É preciso diferenciar ser cristão nos Estados Unidos e ser cristão no Brasil. Realmente você acha que tem uma diferença? Tem muita diferença. Porque no Brasil, o ciclo trabalhístico das pessoas geralmente é de segunda a sexta e o sábado até meio-dia. Então é bem mais fácil que as pessoas vão na igreja. As pessoas não. Aqui nos Estados Unidos, a diferença de ambas é o fato de não ter muito horário.
Aqui às vezes trabalho meia-noite, trabalho tanta mulher quanto homem, ou seja, a pessoa fica muito comprometida com o trabalho. Muitos deles na ânsia de conseguir alcançar os seus objetivos financeiros mais rápido, e aqui tem essa oportunidade. Então meio que a pessoa é muito difícil encontrar alguém, claro que tem, não pode dizer assim, que entrega 100% a vida dele a Deus igual encontra. Mas eu preciso dizer que eu tenho acompanhado dentro das igrejas, tá de parabéns os crentes daqui dos Estados Unidos, tá? Os pastores, as lideranças, pessoas comprometidas dentro da igreja. Eu confesso que eu fiquei surpreso. Bom ouvir isso. Hoje eu tenho amizade com os líderes muito sérios, ministérios seríssimos. Poderia aqui falar, não vou falar nome, mas, gente, eu tenho visto aqui as oportunidades que os Estados Unidos dão para as empresas fazer trabalhos de missão, ajuda comunitária e outras. Eles não ficam propagando isso, não. Eu fico sabendo porque agora eu estou no meio deles ali. O meu ministério mesmo, que aí eu vou falar porque eu sei, o Ministério Filadélfia, eu sou do Ministério Filadélfia, que é do presidente pastor Eduardo. Inclusive o meu pastor setorial esteve aqui, sim. Fazendo um podcast, que é o pastor John Araújo. Esse ministério, ele atende famílias na África, famílias no Brasil também, porque eu questionei eles. Muito trabalho social. Questionei eles e falei assim, olha, respeito muito quem ajuda a África, porque lá a pobreza é extrema. Mas no Brasil também nós temos dificuldades. Nossa, me apresentaram um trabalho muito bom que sai no Brasil, ajuda também. Então, aqui nos Estados Unidos, tá, são igrejas comprometidas, tá, gente? São pessoas comprometidas com a obra, são pessoas que realmente estão fazendo a obra com perfeição, cumprindo o que Deus chamou. É claro que eu estava querendo dizer que tem uma grande parte também que tem dificuldade em estar indo, ou seja, em todos os cultos. A vida ativa da igreja não é regular como no Brasil. Mas as pessoas são comprometidas no pouco que fazem, no pouco tempo que tem. Eu percebo assim, por exemplo, culto durante a semana, às vezes dá menos gente, porque as pessoas estão muito cansadas, né? E é estressante, sabe que é cansado. Mas são pessoas que são questão de valores. São questão de valores. Guarda, né? Poderiam fazer mais, tá? Aí eu vou dar um puxãozinho de orelha, porque no meio disso, gente, é preciso você, cristão aqui dos Estados Unidos, em qualquer lugar, tem que levar mais a sério o equilíbrio. Eu tenho comigo, irmã, uma palavra chamada equilíbrio. Eu acho que o extremo, você tem que sair fora do extremo. Tudo que você exagera muito, querendo alcançar um objetivo financeiro, a ponto de colocar aquilo como o seu Deus, é errado. Ativismo, né? Ativismo, ora muito. Tudo que é o extremo. Demais, abandona a família. Tem que ter equilíbrio, porque a vida material ela é sombra da espiritual. Então você não pode ir de mais e nem de menos. Justamente. Ponto de equilíbrio. Justamente. Porque a vida não é assim. Primeiro existe uma escala de valores, sim, né? De obrigações. Sim. E a igreja, ela não está em primeiro lugar na sua vida. Deus está em primeiro lugar. Justamente. Depois da igreja vem família, vem trabalho e depois que vem a igreja. Justamente. Então a gente não mede a fé de alguém pela quantidade de vezes que ela vai à igreja. Embora a vida congregacional seja essencial, seja uma bênção para nós, mas nós precisamos primeiro cumprir com a nossa conexão, a nossa intimidade com Deus, através da nossa vida em casa, no oculto, no silêncio, cumprir as nossas obrigações familiares e trabalho, porque um cristão de verdade, ele paga a conta. Claro. E se ele não trabalhar, ele vai envergonhar a obra de Deus, porque o mundo está de olho. Crente lê Bíblia, imundo lê crente. Então nós precisamos estar conectados e fazer as nossas obrigações, e nem tudo que diz Senhor entrará no reino de Deus. Não é pelo muito que você vai na igreja que você é qualificado como servo bom e fiel. Comece a sua vida com a conexão com Deus, com a sua família, com a comunhão da mesa.
o trabalho, depois a igreja. Quarto lugar, viu, liderança? Mas, irmã, o que acontece? Eu, aprovadíssimo o que você falou, tá? Mas eu preciso deixar uma coisa clara. Eu acho que todo mundo pode fazer mais um pouco do que faz para a obra de Deus. Ninguém faz o suficiente, tá? E a verdade é o seguinte, nós estamos numa guerra espiritual muito severa, do bem e do mal. E nós somos soldados. Então, para que o bem, para que a obra de Deus seja propagada, é preciso que nós se dedicamos mais, e isso, às vezes, a gente deixa de desejar. Para isso, irmã, nós precisamos ter mais gratidão, temor a Deus. Temor a Deus, o que é temor a Deus? Não é ter medo de Deus. Temor a Deus é você reconhecer que tudo que você tem na vida, saúde, família, conquista, bens, veio de Deus, a ponto de você ser grato a Ele de uma tamanha forma que você vai se entregar para Ele. E com isso abrange várias outras coisas quando acontece. Quando você passa a ter temor de Deus, gratidão a Deus, você passa as coisas passam a fazer sentido. O temor de Deus vai fazer você colocar qualquer coisa secular à obra de Deus. Isso eu tenho percebido, não vou generalizar, mas essa gratidão, ela está um pouco, em algumas pessoas, em falta. Isso nós não podemos abrir mão de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Porque a Bíblia fala, buscar primeiro o reino de Deus e estas coisas vos serão acrescentadas. O que são estas coisas? O que é o reino de Deus, senão a Bíblia mesmo fala que é riquezas, segurança, proteção, saúde, né? Prosperidade em várias outras áreas. É o reino de Deus. Se você é filho de Deus, filho do Deus da riqueza, filho do Deus da saúde, aquele que criou, ele pode restaurar. Ele nos fez. Então, se tem alguma coisa em você quem está ouvindo aí, ó, se você tem algo que você está precisando, pergunte-se a si mesmo, será que eu tenho temor a Deus? Será que eu estou agradecendo a Deus o suficiente? Porque eu vou fazer um teste com você. Começa a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, que eu tenho certeza que vai ser milagrosamente o que Deus vai te responder. Eu falo por mim, tá, irmã? Eu acho que, aí eu volto lá naquele, da outra entrevista que nós tivemos, foi um ponto que eu toquei, que isso para mim é a premissa, que é estar ligado na videira. Porque se eu estou ligado na videira, todas essas coisas irão acontecer. Eu terei temor, eu serei grato, claro. Eu serei serviente. Tudo eu farei em prol do reino, porque eu estou ligado na videira. Mas estar ligado na videira, porque é o seguinte, dentro da igreja você vai encontrar vários tipos de cristãos, tá? De crentes, todos eles têm seus valores. Mas cada um tem seu valor. Só que dentro de uma igreja existe muita gente também que tem condições de entregar mais e não entrega. Comodismo. Mas talvez não seja porque está com uma certa ruptura na essência. Talvez precise de reavaliar os valores ali, ajustar mais e ver se essa conexão não está obstruída. Porque quando eu estou ligada aqui, não tem jeito, os frutos vêm. Olha, irmã. A gente vai nas igrejas e a gente observa. Até o entendimento do que é cultuar a Deus, às vezes a pessoa que está lá na igreja, muitas vezes não entende o que é um cultuar a Deus. Eu vou na igreja, ele vai para cumprir horário. Então isso aí já não é falha deles, já é falha porque não foram mentorados. Não, mas às vezes... Aí eu também não vou levar muito a sério, porque eu vejo os pastores falam. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, irmão. Às vezes, por várias outras coisas. Primeiro, que eu acho que todo crente... Um dos cultos mais que ele não poderia perder, porque a gente geralmente vai no culto domingo, que é o culto de avivamento, né? Mas é o estudo bíblico, escola dominical. Mas a sua igreja tem isso? Porque na maioria das igrejas aqui, não tem isso não. Tem um melzinho na boca lá, uma palavrinha, mas não existe uma escola. O pastor que teve aqui no último podcast, o pastor Jonathan, eu fiquei encantada, que lá ele tem o IBAD, né? Ele tem a EBD,
Mas tem escola de teologia lá dentro. Isso, mas a maioria das igrejas aqui nos Estados Unidos, eu falo isso com conhecimento de causa, obstruir a escola dominical. Não tem mais EBD, tem um culto de adoração e a essência mesmo, Bíblia, eles não querem ler, o povo não quer estudar a Bíblia. Olha, eles querem fast food. Os crentes precisam ter, a igreja, ela precisa, não pode perder, que são os alicerces da igreja. E você que é servo de Deus, que quer ter intimidade com Deus, você não pode faltar. Que é estudo bíblico da palavra, escola dominical, que eu estou querendo dizer, né? Escola dominical, quando fala assim, e estudo da palavra, ensinamento. Não pode faltar da Santa Ceia. São algumas coisas que não pode faltar. E você que vai na igreja, eu vou falar uma coisa que está acontecendo comigo. Quando você vê um pastor, eu até brinquei com o meu pastor esses dias, o pastor Alisson Pereira, pensa num pastor, ele é novo de idade, mas com conhecimento e sabedoria espiritual incrível. Eu falei que eu tô um pegador de bênção, irmã. O que é pegador de bênção? Pegador de bênção, e isso é válido, gente. Deus tem muito para entregar. Às vezes o pastor tá lá pregando, alguém tá ensinando, fala, gente, aí aquele momento que você que tá aí vai saber, que fala assim, Deus tem quer te abençoar a sua vida. Deus quer abençoar a sua vida. Aí você fala assim, amém. É preciso que você complete com um amém e ao mesmo tempo, glória a Deus. Ou às vezes o pastor fala assim, ou alguém que está lá na frente, né, que está pregando, o pregador, ou que seja pregadora, ele fala assim, Deus quer entregar a bênção para alguém aqui, alguém que não sei o que, gente, amém, recebe ela, mas será que é para mim? Não faz essa pergunta não, só levanta e fala, amém, eu recebo, e já completa com glória, eu sou crente pentecostal, irmão. Eu já completo logo com glória a Deus, aleluia, para Deus me ouvir ali mesmo, para esse homem que é a bênção. E eu pego. Porque eu mesmo não quero saber se é para outro, Deus tá querendo, Deus vai me dar, ué. Eu não quero saber. Eu precisava do João. Não, mas é verdade, ué. Para me fazer rir, gente. Mas é verdade. Tem gente que fica ali um culto todo ali. Não, você precisa avisar a Deus que você tá no culto. Ó, Senhor, aleluia. Eu já vi, no momento que você saiu de casa. Não, mas eu todo tempo eu tô, aleluia, glória a Deus. Eu rasgo. Gente, cada um com a sua forma, né? Claro. Tem uns que são mais fleumáticos, né? Eu choro muito, irmão. Outros são mais... Tem gente que tem vergonha de chorar, né? Você chora muito? Fala pra nós. Depende da situação. Depende. Às vezes tem coisas que eu sou chorona, quando é realmente o poder de Deus, né? Eu reciclo muito, né? Eu não vou muito na conversa, não. Não vou muito em chavão de pregador, não. Não, né? Não, para eu chorar na pregação, é porque é aquela essência da palavra que mexe. Mas tá para nascer o homem que me faz chorar. Somente Deus me faz chorar. Então, se tiver realmente algo ali com essência do céu mesmo, você pode ter certeza que eu me dobrarei. Eu me dobrarei diante da cruz de Cristo. E o culto a Deus, pessoal, culto a Deus, quando fala assim, eu vou cultuar a Deus, não é lá somente não. Você tem que ter uma vida de cultuando a Deus. Quando você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer é deitado na cama, se você não quer ajoelhar. Diga a Deus, mentalmente mesmo, Senhor, eu estou acordando aqui, obrigado porque eu estou acordando. Me proteja durante o dia, né? Eu entrego a minha vida em tuas mãos. E ali você começou a cultuar a Deus. Ali você está sentindo o poder de Deus durante o dia. Eu não estou falando que eu sou perfeito, ninguém é perfeito, não. Deus não espera que você seja perfeito, não. Ele quer que você busque a perfeição. Tem gente que tem um medo de pecou, fez algo de errado, começa a afastar de Deus. Pelo contrário, Davi foi um homem que, se você for a história de Davi, Deus era para ter virado as costas para Davi. E ele é conhecido como Deus gosta desse tipo de gente, né? Deus gosta de gente errada. E foi pra gente errada que ele veio, né? Eu fiz uma pergunta, irmã, porque é o seguinte, lendo a Bíblia, eu fui observando que os grandes nomes da Bíblia são pessoas, se você for a história deles, fez coisas absurdas. Coisa feia. Aí eu pensei, se Deus sabe que a gente vai pecar, pecou e vai pecar, por que Deus ainda nos ama? E o que Deus quer de nós? Eu cheguei na conclusão que Deus quer de nós
arrependimento e entrega. Deus precisa que nós entendamos que Ele é o único. E com isso nós adoramos com nossa Ele procura coração. adoradores, né? Adoradores sinceros. Eu não estou incentivando o pecado, não. Eu estou falando que por causa do seu pecado que você pecou, que aí o inimigo, a nossa mente, só para não mudar de assunto, dentro do assunto, funciona como um tribunal. Tem duas fases do tribunal. Primeiro, quando você está para pecar, o diabo ele entra como o advogado da causa. Ele vem virar para você e fala, não, pode pecar, não tem nada a ver não, pode pecar. Depois, quando você peca, o diabo vira o acusador. Ele vai virar assim, você vai lá na igreja, você não tem vergonha do que você fez, sai fora de lá, sai fora de Deus, você envergonhou o nome de Deus. Então nós passamos todo o tempo por um tribunal tribunal mental da mente. Então, gente, você que pecou e você está envergonhado, talvez, quer afastar, tá assim, não, arrepende. Ora a Deus, é nele. Explica, conversa com Deus. E a primeira armadilha que acontece quando alguém tem um deslize espiritual, que pisa fora, é esse sentimento de vergonha de Deus. Não, eu não vou nem orar, eu tô com vergonha de Deus. Eu vivi isso na minha adolescência, porque era muito temor que colocava na vida da gente, era um peso muito grande que as instituições colocavam, que a gente sentia assim, eu não sou digna. Realmente nós não somos dignos. Tudo que Deus faz por nós é pela misericórdia dele, porque não é sobre nós, é sobre ele, é sobre a graça, é sobre a misericórdia de Deus. E se não fosse as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido fulminados. É verdade, pela graça. Porém, no andar da carruagem, quando nós pisamos fora do propósito de Deus para a nossa vida, porque nós somos humanos, nós somos tendentes, e as tentações estão aí, não é para quem tem 20 anos, para quem tem 30, 40, é enquanto vida tiver. As tentações estarão presentes enquanto há fôlego de vida. Tentações físicas, mentais. E a armadilha de Satanás é colocar que você não é digno, que você não merece o perdão, e você sentir vergonha até de orar a Deus. Então, seja amigo de Deus. Tenha intimidade com Ele. Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. E não é pela força do homem, mas é pela força de Deus. E Deus jamais vai apagar o pavio que fumega. Deus jamais quebrará a cana trilhada. É verdade. Se você falou uma coisa muito importante, que é a intimidade com Deus. Olha, irmão, vou falar 3 coisas aqui. 3 vantagens que é exclusivas. 3 vantagens que é exclusivas de quem tem intimidade com Deus. Rapidinho pra você ver. São 3 vantagens. Primeiro, quando você busca intimidade com Deus, você passa a Deus falar para você. Segundo, Deus vai falar através de você. E terceiro, Deus vai falar por você. Então, você que quer ter intimidade com Deus, saiba de uma coisa. Você vai começar a ouvir a voz de Deus. Deus vai te dar a resposta que você busca. E para isso você precisa ter intimidade. Você vai ter que saber ouvir a palavra de Deus. Então, quando você vai ouvir a voz de Deus numa pregação, numa mensagem, Deus vai falar com você através de profecias. Deus vai falar com você através de revelações. Segundo, Deus vai falar através de você. Você passa a ser instrumento para falar para a vida dos outros. É aquele momento que você vai sentir de entregar uma palavra para alguém, cantar um louvor, que você fala, como que surgiu essa vontade de cantar um louvor? É Deus falando através de você. E terceiro, é o que eu mais gosto, irmã, é quando Deus fala por você. É aquele momento que você tem um problema que você mesmo não consegue resolver. A justiça precisa, você está com um processo na justiça, você precisa resolver. E Deus bate no seu ombro e fala assim, igual fez com Gideão. Nessa batalha não tereis que pelejar. Deus eu fala, pelejarei por você. Então, as vantagens de você ter intimidade com Deus são essas, pessoal. Busque intimidade com Deus. E o Espírito Santo habita em nós. Amém. Somos templo do Espírito Santo. Amém. Não precisamos fazer reunião para buscá-lo. Verdade.
né? Se nós aceitamos Jesus, confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, estamos caminhando com Ele, abandonamos o mundo, já fizemos aqui uma aliança com Cristo. Senhor, eu te quero. Senhor, eu quero te servir. O Espírito Santo de Deus está em você. A partir do momento que há reconhecimento e confissão, o Espírito Santo habita em ti. Não vá nessa conversa. Vamos numa reunião para buscar o Espírito Santo. Vai buscar onde? Se nós somos templo. Ele está aqui. Ele habita aqui. E às vezes nós o ferimos. Né? Às vezes nós o ignoramos. Mas nós precisamos de estar sempre buscando a Ele. Espírito Santo, me perdoe. O que eu fiz aí? E Ele está sempre... E todas as vezes que nós buscamos a Deus, Ele tá ali, presente para nos atender. Eu me lembrei agora, quando eu era adolescente, eu tinha muito medo de blasfemar contra o Espírito Santo, né? Que falava que era o único pecado que não existia perdão. Aí eu ia para a igreja e eu queria chorar, eu queria receber manifestação, falar em mistério. E eu via minha irmã muito abençoada, muito influente. E eu nada, sabe? Tava mais seca do que bico de papagaio. Aí eu ficava, eu acho que eu blasfemei. Eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo afastou de mim. E eu fiquei muito tempo em conflito, porque eu vi as meninas ir lá na frente chorar, se derramar. E eu na dica de lágrima. Falei, meu Deus, tem alguma coisa errada comigo? E aí um dia eu questionei, né, o meu mentor espiritual, o pastor, uma bênção de Deus na minha vida. Aprendi muito com aquele servo de Deus. E eu cheguei para ele e falei, ei, eu preciso saber de uma coisa. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu oro, eu não choro, parece que o céu cerrou. E eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo. Em alguma coisa. E aí eu já queria chorar, né? Porque eu tô achando que eu blasfemei. Aí ele falou assim para mim, sabe qual é o sinal que o Espírito Santo está com você? Olha a preocupação que você tá de ter blasfemado. O Espírito Santo está aí, porque se você tivesse desligada, o Espírito Santo já havia afastado de você e não traria nenhuma preocupação. Então, se você ainda está preocupado com a sua vida com Deus, saiba que o Espírito Santo que está dentro de você está te incomodando de alguma forma. Tá? Então toma posse disso e viva. Glória a Deus. Viva o Espírito Santo que habita em ti. E seja porta-voz, abra a boca, comece a viver isso, comece a falar de Deus e mostrar para o mundo quem é Jesus Cristo. E uma coisa muito importante aqui, que vai dar um corte legal, é como você tem se comportado nas suas mídias sociais. Essa plataforma que Deus lhe deu, que tipo de conteúdo você tem criado? Qual tem sido a sua motivação? Porque nós entramos em várias casas. Nesse último mês eu entrei em mais de 3 milhões de aparelhos. E a minha preocupação é o que essas pessoas que me ouviram conseguiram levar para a vida delas. É uma responsabilidade muito grande. A minha preocupação não é com os algoritmos, não é com a entrega, ou com os engajamentos, mas é com o que as pessoas ouvirão e o que esta fala poderá mudar na vida de alguém. Que tipo de conteúdo você tem criado? Qual a mensagem você tem passado nas suas mídias sociais? Apenas um exibicionismo? Apenas um engajamento? Ou você tem aproveitado esse gancho para levar Jesus a alguém? O que você trará nas suas mãos? Aí vem aquele hino da harpa cristã. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? É forte, né?
Então, nós temos um púlpito, nós temos uma plataforma, não tem oportunidade da minha igreja, meu pastor não dá moral, o ministério não me deixa falar, porque é muito difícil para pegar naquele microfone. Mas não é difícil ter um Instagram e um Facebook, né? Então, começa a falar de Jesus nas suas mídias sociais. E o mundo inteiro de língua portuguesa, em todas as partes do planeta, tem alguém. Lá no Japão tem alguém falando uma língua portuguesa. Lá na Europa tem alguém falando língua portuguesa. Em todos os países do mundo existe alguém falando a língua portuguesa. Hoje tem a tecnologia também. E hoje eu falo para as pessoas de língua portuguesa. Use as suas plataformas para anunciar Jesus. Vá e anuncie em alto e bom som que o dia do Senhor vem e Ele está chegando e o reino de Deus está em movimento e está buscando pessoas para agregar nesse mesmo propósito. Tocai buzinas em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. O dia do Senhor vem e virá como ladrão. E nós estamos partindo para o final. E eu te pergunto, evangelista vocacionado do reino. Amém. O que você tem para falar para esse povo? Pessoal, eu confirmo tudo que a missionária Maria José falou. Eu acho que as redes sociais, ela é um campo hoje muito disputado. E se você tem, conforme nós conversamos aqui, todo mundo tem algo para entregar, algo bom. Então, se você considera que é alguém de valor, alguém que aprendeu algo, né, de valor, não se cala, porque quando os bons se calam, os maus prevalecem. Então, se você se considera uma pessoa boa e talvez não queira começar fazendo algo logo, participa de um podcast desse, compartilha para os seus amigos os vídeos, os cortes da gente que está trabalhando nisso. Em nome de Jesus. Então, tá aqui, ó, o podcast Reino em Movimento. Tá aqui, nós estamos aqui na sede aqui do jornal Brazilian Times. Um jornal que está trazendo notícia, deixando informações hoje relevantes para as comunidades brasileiras, não só a comunidade brasileira aqui dos Estados Unidos, do Brasil. Você pode saber, você que tem parente aqui que mora no Brasil, você pode saber como que está acontecendo as coisas pelo jornal Brazilian Times, que hoje agora é jornal, está na TV, você pode assistir TV pelo celular aqui, pelo aplicativo. Logo teremos uma coluna de evangelismo no Brazilian Times. Então assim, gente, conteúdos bons. É preciso aumentar nas redes sociais. As redes sociais precisam de mais pessoas levando conteúdos relevantes. E é o que a irmã falou, gente. Eu vou fazer um pouquinho mais ainda, porque eu já estou começando a dizer. Daqui, eu acredito, em breve, você vai poder encontrar links aqui no programa A Voz que Edifica, que eu vou deixar, né? Sim, vai estar tudo lá. Links de livros. Eu gosto muito de ler. Inclusive, é uma forma que eu recomendo para você buscar conhecimento, né? Nada melhor do que leitura. Que leia um pouquinho. Então, se você não sabe onde começar, eu vou colocar lá recomendações de livros, tá bom? Inclusive, a irmã Maria José, ela é escritora. Ela tem livros maravilhosos e ela pode ajudar você também, porque ela é dona da editora Grace, e ela pode auxiliar você que tem essa vontade de falar a sua história, que tem algo para entregar e quer deixar escrito aqui, né, o seu legado. Procura a irmã Maria José, da editora Grace, que vai te dar todo o suporte. E nossos livros estão na Amazon, tá? Está na Amazon, irmã? Está, nós temos lá a Casa das 10 Marias de Jesus, que é um livro de testemunho, de encontro com Deus. Sim. Coisa maravilhosa. As 10 Marias eu sou a caçula delas, né? Em breve vai estar o link lá no A Voz que Edifica. Você pode clicar lá que vai ser direcionado para a Amazon e você vai comprar. Você vai estar ajudando um projeto que eu tenho certeza que esse projeto, eu conheço a irmã. Tudo que ela faz, ela nem precisava estar aqui, tá, gente? Ela tem a vida dela resolvida financeiramente, uma pessoa que hoje... Então, assim, ela está entregando algo para deixar aqui para o crescimento espiritual, social
de você, dos seus filhos. Compra para você. O livro A Casa das 10 Marias é um livro de evangelismo. Quem quer evangelizar alguém, pega esse livro, presenteia alguém, que a pessoa será evangelizada. E nós temos também o Moldados pelo Espírito, que é os atributos de Deus, frutos do Espírito e armaduras de Deus, conhecendo Deus na essência e a essência de Deus formada no caráter humano. Sim. É um livro maravilhoso, muito pedagógico, extremamente teológico. E tem o devocional do Moldados pelo Espírito. Amém, glória a Deus. Pessoal, eu vou falar com você, hein? Eu tô aqui, quem tá do lado aqui também, eu já marquei aqui com eles uma entrevista com o diretor daqui, que é filho do fundador do jornal Brazilian Times. Gente, eu quero conversar com ele, quero conhecer a história deles, como começou, porque hoje a gente vê o jornal aí conhecido, né? É grande, mas eu tenho certeza teve um processo, que né? Teve um deserto, teve um processo, e essa história deles vai servir para você que está começando algo, que está querendo desanimar no primeiro desafio. Não perca, em breve está aqui no A Voz que Edifica com eles. Então nós partimos para o final desse podcast. Eu quero agradecer todos vocês que estão conosco aqui, sabendo que esse podcast estará também disponível no nosso canal do YouTube, que é Editora Grace. Lá no YouTube tá como Editora Grace. É diferente, então. No YouTube é Editora Grace e no Instagram... Eu tenho o Instagram da Editora Grace e tenho o canal do YouTube Editora Grace. E tenho o meu Instagram, mariajosé.escritora. Vai estar todos nas plataformas? Vai estar tudo lá. E lá no meu Instagram principal, que é mariajosé.escritora, vocês encontrarão o Linktree, que vocês serão encaminhados para essas outras plataformas. Vocês são muito bem-vindos aqui. Se você tem uma história relevante e queira compartilhar conosco, nos chame no direct e nós poderemos estar organizando. Quem sabe você será o nosso próximo convidado. Curta, compartilhe, deixe um recadinho lá, que a Maria José tem prazer em responder você. E nós oramos para que a sua casa seja alcançada, abençoada, sua família restaurada, seus negócios bem alicerçados, em o nome de Jesus. Nós diremos, Deus abençoe vocês. Amém. Glória Amém.